Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar mais sobre promises, aprender a utilizá-las de uma forma melhor e mais elegante. Também vamos ver como é que a gente faz um carregamento sequencial de dados, trabalhando aí com fetch e com promises. Vamos simplificar o código, entendendo como funciona o encadeamento de promises e também ver como é que a gente carrega dados em paralelo usando a função promise.all. Vamos lá. Eu estou partindo do código da aula anterior, onde nós carregamos então os dados do nosso back-end e exibimos aqui na tela a lista de employees, a lista de funcionários. Pois bem, para ilustrar e motivar os exemplos dessa aula, vamos supor que a gente queira fazer o seguinte: além de exibir aqui na nossa tabela o nome do funcionário, nós gostaríamos de exibir o cargo do funcionário, a sua função. Se a gente olhar no nosso endpoint de employees, observem que existe um campo Role ID, que esse corresponde ao ID do cargo do funcionário. Só que, porém, a gente não tem o nome do cargo aqui, mas existe um endpoint de roles que tem para cada role que existe no sistema o seu ID e o seu nome. A gente quer exibir isso daqui na nossa tabela. Então a gente precisaria carregar esse endpoint roles, carregar os dados dele, para que a gente possa depois exibir a tabela, mapeando aqui o ID da role para o nome dela. Então, como é que a gente poderia fazer esse tipo de tarefa? Pois bem, nós já carregamos aqui os nossos funcionários, né? Mas eu só consigo ler os funcionários dentro do callback, aqui depois que eu faço o passe dele para JSON. Esse é meu array de funcionários. Eu precisaria passar para o nosso render table tanto employees quanto roles. Mas como é que eu vou ler esse roles? Bom, vamos fazer uma outra chamada aqui dentro, não é isso? Então vou fazer aqui uma chamada parecida, roles promise, e agora eu vou chamar o endpoint de roles. Então aqui dentro eu vou ter que fazer uma coisa parecida com o que eu fiz, né, externamente. Eu vou ter que chamar minha função den, passar um callback. Isso aqui vai ser uma outra resposta HTTP. Eu vou chamar ela aqui de R2 para não confundir com a outra. Já vou mudar o nome dessa aqui para R1. Aqui dentro, mais uma vez eu tenho que fazer isso daqui, né? Eu vou transformar, fazer o parse do corpo da resposta para JSON. Vou precisar de uma outra promise aqui. Aí aqui sim, eu tenho meu array de roles e agora eu posso utilizá-lo. O que eu vou fazer então? Jogar essa chamada aqui para dentro, essas duas na verdade. Então aqui dentro eu consigo ler o employees? Consigo, né? Eu estou dentro dessa função aqui de fora. E eu consigo ler também o roles, que está declarado aqui. Deixa eu dar uma formatada aqui no meu código. E agora o que a gente precisa fazer é adaptar o nosso render table para receber o roles e utilizar ele. Vamos fazer isso. Então aqui eu tenho o meu array de roles. Eu estou aqui gerando uma linha de um funcionário. Bom, eu tenho o meu employee.roleID, né, que é o campo que a gente tem um ID da role. Mas eu quero pegar o nome da role. O que a gente pode fazer? Vamos procurar, né, nesse array uma role com o ID que a gente quer. Então vou usar aqui a função find. Find vai receber, né, uma outra função. Aí vai ter uma role específica aqui. E eu quero ver se a role que eu estou iterando ela é igual à role do meu employee, né? Eu vou verificar aqui os IDs. Eu vou guardar isso aqui numa variável role. Perfeito. Agora só falta eu colocar mais uma coluna na minha tabela. Eu vou usar o role.name, na minha variável role que tem ali em cima. Feito isso, vamos ver o que vai acontecer. Funcionou, né? Está aparecendo aqui o nosso cargo de cada um dos funcionários ali. Só que esse código aqui não ficou muito bonito não, né? Ficou nada elegante, na verdade. Eu vou encapsular ele dentro de uma função. Vou chamar aqui de solution
one, que isso vai ser nossa primeira solução, né? E a gente vai tentar fazer alguma melhor agora. Vou chamar ele, coloquei o código dentro de uma função, então eu tenho que chamar ela para ele ser executado, né? Pronto, agora foi lá. Se eu não chamar, não vai aparecer nada, claro, porque não vai executar nada. Pois bem, então vamos agora para a solução número 2. Uma das coisas que torna a nossa solução complicada é o tanto de alinhamento que existe, né, de callbacks. Tem 4 callbacks ali, um dentro do outro. Então vamos tentar melhorar isso agora. Então na minha solução número 2, a princípio eu vou copiar aqui o código da primeira e vamos fazer algumas simplificações pouco a pouco. Então para começar, eu vou eliminar essas variáveis aqui e fazer a chamada da Alden a partir do resultado ali do fetch. Então o fetch retorna uma promise, eu já estou chamando o den aqui imediatamente. Vou fazer a mesma coisa aqui com essa segunda chamada. Isso aqui é a princípio só para diminuir um pouco o código. Perfeito. Agora que a gente fez isso, vamos para a parte que interessa mesmo. Uma característica interessante das promises é que a função que a gente passa aqui no den, ou seja, o nosso callback, ele pode retornar um valor. E na verdade, a nossa função den, ela retorna uma nova promise. Então fetch me devolve uma promise. Quando eu chamo den, o resultado dessa chamada é uma outra promise. E o que essa outra promise faz? Essa outra promise encapsula o valor retornado dentro da nossa chamada aqui no callback do den. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu retornar aqui esse, esse valor r1.json dentro do callback aqui da minha promise, o que vai acontecer? A minha chamada ao den, deixa eu fechar aqui minha chave. Essa primeira chamada aqui, que eu fiz um fetch, depois o den, depois retornei o r1.json, isso aqui vai resultar em uma promise, e nessa promise, a gente pode chamar o den novamente, ela já vai ser o resultado da avaliação dessa promise aqui de dentro. Então, retornar promise dentro de um callback de uma promise vai fazer com que essa promise aqui retornada pelo den retorne o resultado daqui de dentro. Esse daqui a gente pode usar a nosso favor para reduzir um pouco o alinhamento. E aí agora aqui fora, aí sim, esse callback aqui do employees, e ele vem até aqui, a gente joga ele para cá. E agora, em vez de ter um alinhamento aqui dentro, em vez de chamar o den aqui dentro, a gente pode fazer esse código ficar um pouco mais linear, né? Então, tem um primeiro den que transforma uma promise em outra, e depois eu pego esse resultado aqui do employees e vou trabalhar em cima dele. A gente pode fazer essa mesma tarefa aqui dentro, né? Então, vamos pegar esse callback, e ele termina aqui. Vou tirar ele daqui. Eu vou retornar esse valor r2.json, não preciso mais desse den, e vou jogar o den aqui para fora. Isso aqui normalmente a gente chama de encadeamento de promises, né? Quando a gente chama um den, aí ele vai transformar o valor, gerando outra promise, aí a gente chama o den para fazer alguma outra coisa, e por aí vai. Só que aqui eu coloquei no lugar errado, né? Eu tenho que fazer, na verdade, aqui. Aí sim. Então eu vou pegar o roles, fazer o parse para JSON, e aqui eu vou realmente executar aí o nosso código de renderizar a tabela. Vamos chamar isso daqui para ver se funciona, só para a gente ver se não estragou nada até então. Bom, continua funcionando, né? Perfeito. Então agora olha só, a última simplificação que a gente vai fazer na solução 2.
Esse código aqui, ó, e esse, exatamente a mesma coisa, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma função auxiliar que faz o fetch e já transforma a resposta em JSON. A única coisa que muda aqui é o endpoint aqui que a gente está chamando. Então, eu vou criar uma função auxiliar que eu vou chamar de fetchJSON. Vai receber uma URL e ela vai fazer o fetch, depois a conversão para JSON e retornar essa promise resultante. Então, aqui eu passo a minha URL. Aqui no meu R1 eu vou chamar só de R agora, de resposta. E em vez de ficar chamando fetch depois o then return r1.json, eu posso só chamar o fetch.json, apagar essa etapa, porque a transformação de dados já vai ser feita dentro dele. Então vou fazer essa mesma coisa aqui. Eu posso apagar isso. Fetch.json retorna o quê? Uma promise, né? Já é uma promise que foi gerada a partir do HTTP request, que depois foi transformado em JSON. Bem melhor agora o código, né? Mas ainda tem um problema no nosso código, gente. Do jeito que está sendo feito aqui, a requisição a employees é feita, só depois que chega a resposta dela que a gente começa a carregar o roles. Essas duas requisições poderiam ser feitas em paralelo. Só que aí a gente precisa executar esse código quando as duas terminarem, né? Então, do jeito que está aqui, seria o caso quando a gente precisa fazer requisições sequenciais, ou seja, para fazer a segunda requisição a gente precisaria da resposta da primeira, mas de fato a gente não precisa. Então vamos partir aí para a nossa solução 3. Nessa solução, nós vamos usar um recurso, uma função que chama promise.all para fazer esse paralelismo. Então olha só como é que ela vai ficar. A gente pode fazer as duas requisições separadamente. Então digamos aqui que eu faça a requisição de employees, vou chamar de empPromise, e depois eu faço a requisição de roles. Então fiz duas requisições aqui, eu guardei duas promises invariáveis. Eu posso usar então a nossa função promise.all. O que ela faz? Ela recebe um array, onde cada item do array é uma promise, e isso vai me retornar uma outra promise que só vai ser completada quando todas as promises aqui do array terminarem. E ela já vai me retornar o resultado de todas combinadas também. Então, se eu pegar essa promise.all e chamar um then aqui, nesse meu callback, eu vou receber um resultado, e esse resultado é um array com o resultado de cada promise. Então, vou chamar aqui de result. Então, se eu pegar aqui result, a primeira posição vai ser employees, e a segunda posição vai ser as roles, né? Então, a gente poderia fazer algo assim. Employee igual result de 0. Roles é result índice 1. E aí eu vou chamar que a gente já chamou ali no outro, né? Então, solution 3 vai ser essa aqui. Vou comentar os outros e usar ele e ver se está funcionando. Deu um erro aqui, employees not defined, porque eu coloquei o nome errado na nossa variável. Agora sim. Carregou. Vamos dar mais uma melhorada no código aqui. O que a gente pode fazer? Tá vendo essa atribuição employees e roles? Esse array mesmo, result, a gente não usa ele para nada, a não ser para ler as posições 0 e 1. Então vamos fazer uma atribuição com desestruturação, que a gente reduz esse código. Então eu coloco aqui a desestruturação do meu array, employee roles, aí eu posso descartar essas duas linhas de código.
Já reduziu um pouco aqui. O que mais que eu posso fazer? Essa chamada promise.all, nós podemos também já passar direto aqui essas expressões, em vez de guardar em variáveis. E aí a gente dá uma formatada no código para quebrar linhas. Então aí a gente fez promise.all, passou duas promises, e no then recebeu os dois valores, primeiro employees, depois roles, e chamou o nosso código. Essa é a solução 3. Para a gente ver a diferença entre carregar sequencial ou carregar em paralelo, eu vou fazer uma modificação no nosso back-end para simular um delay. Então, digamos aqui que cada requisição levasse aí um tempo de 2 segundos, né? Eu vou colocar 3, na verdade, um pouco mais. Então, isso aqui vai forçar um delay em toda chamada ao meu back-end. Então, quando a gente fizer esse carregamento agora com a função 3, as duas vão ser carregadas em paralelo. Então, vai levar algo em torno de 3 segundos para mostrar o resultado. Se a gente vê aqui as requisições na nossa aba Networking, observe que as duas requisições foram feitas, elas terminam mais ou menos juntas, e aí a gente tem a resposta. Se a gente voltar aqui para a solução 2, vocês vão ver que primeiro vai ser feita uma requisição do employees, só depois que vem a resposta dela que vai pedir o roles, aí vai esperar mais 3 segundos e aí vai renderizar a aplicação. Então tá aí a diferença entre uma solução e a outra. É isso, pessoal. Agora, a próxima aula, nós vamos falar sobre async e await. Até lá!